Corridos, e a gente sente falta de visitar ou revisitar um livro de Allan Kardec que nos explica sobre a ferramenta mediúnica, tá? Então, vamos lá. Foi compilado aqui os principais pontos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E aí eu vou trazendo a pergunta de Allan Kardec para os espíritos e vamos vendo as respostas que nós temos, tá? A primeira coisa que Allan Kardec pergunta para os espíritos é: o que é mediunidade? O que é mediunidade? Eles vão lá e respondem assim: mediunidade é uma ferramenta orgânica da alma encarnada. Segunda resposta: a mediunidade, ela é um instrumento e não um privilégio, como muitos rotulam a mediunidade. Kardec, ele vem e deixa claro para todos nós que mediunidade, isso me assustou, porque eu não lembrava disso. Mediunidade não significa evolução moral. E ele explica o porquê. Uma pessoa pode possuir excelente faculdade mediúnica, mas fazer mau uso desse instrumento. Vai de acordo com o caráter desse médium. Então, desassociamos evolução espiritual do médium. Só que o médium que trabalha com Jesus, ele consegue progredir. Por isso que o termo mais utilizado quando a mediunidade é bem aplicada é mediunidade com Jesus. Então, mediunidade faz com que a pessoa que ela é instrumento, ela seja o quê? Medianeira. Medianeira entre o céu e a terra. E não para por aí. Quem são esses médiums? O que eles fazem? Kardec define que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, pequeno, médio ou grande, a influência do mundo espiritual. Essa condição que Kardec traz para nós explica que a mediunidade, ela é uma faculdade natural de todos nós, tá? Ele pode manifestar-se em diferentes graus. Existem os médiuns que conseguem ser ostensivos. Ostensivos é o nome que Kardec dá àquela mediunidade que nós vemos um trabalho ali constante. Então, a psicografia, a vidência e todos os tipos de ferramentas mediúnicas são ostensivas quando trabalhadas. Só que nós temos médiums que são classificados como médiums naturais, que possuem um número maior de pessoas encarnados. São aqueles que sonham, são os que sentem, são os que são intuitivos e muitas vezes julgam isso como somente pensamentos, mas ali já é a semente da mediunidade crescendo, florescendo. A mulher, ela é um dos itens mais evidenciados na intuição. A mulher, ela consegue ser mais intuitiva que o homem. Pode falar. Pode. E boa sua pergunta. Ela falou, o médium pode evoluir? Até aqueles que têm a mediunidade do tipo natural, ele pode se ele estudar. Mas a maior ferramenta do médium não é nem o estudo, é o bom coração. Porque você
percebe em obras espíritas pessoas não letradas no estudo mediúnico, só que a mediunidade e o coração bom se manifesta de forma muito presente. E olha só que interessante. Qual a finalidade disso tudo, então? Qual a finalidade da mediunidade, de nós estarmos aqui nessa tarde de hoje? Kardec vem e traz para nós. O médium, seja qual for a faculdade ou instrumento que ele tenha, ele tem esses objetivos. Ele sai dos planos superiores, vem para a Terra para consolar a todos, espíritos encarnados e desencarnados. O médium tem como finalidade ensinar. E o que eu achei mais interessante, esclarecer sobre a imortalidade da alma. Porque algumas religiões e muitas pessoas não creem na vida eterna. E aí a gente tem que entender que aos que não creem na vida eterna, às vezes o fardo de viver é muito pesado. Porque você acreditar que aquela mãe que você perdeu, que o filho que você viu ir antes de você, acabou ali, esse sofrimento, a vida acabou, é muito pesado, é muito triste. Por isso que vem a doutrina espírita também falar para os médiuns ou as pessoas que estudam, olha, vamos falar para as pessoas da vida eterna, que as coisas continuam, os entes queridos estão lá, aguardando com todo amor a todos nós, tá? Jamais, Allan Kardec coloca aqui no livro, a mediunidade pode ser utilizada para fins de curiosidade. Como assim, Arthur? Curiosidade. Curiosidade é quando a pessoa vem somente para assistir o fenômeno espiritual. Eu vou lá porque eu escuto, eu vou lá porque fulano X vai dizer aquilo. Ainda é muito pobre espiritualmente a intenção dessa pessoa para com a evolução espiritual. A mediunidade não pode ser utilizado para adivinhações. Futuro. Ai, vamos lá que eu vou na esquina ver o que tal pessoa vai falar do meu futuro. Ai, eu vou no centro para ver o que tem reservado para o meu relacionamento para com o meu marido. Não. Mediunidade, inclusive qualidade de espírito superior, é nunca dar pitaco da vida de ninguém e nunca dar parecer sobre o futuro. Inclusive as obras espíritas, elas falam que se você quer saber do seu futuro, é só você saber muito bem o que você está fazendo hoje. Você está plantando. Mediunidade com Jesus não tem fins monetários. Você não pode querer arrecadar dinheiro através do instrumento que você é. E a gente já tem vários exemplos aí na sociedade. E isso daí é uma pena grave. Não tem quando a gente está andando de carro e comete uma multa leve ou grave ou gravíssima? É mais ou menos isso no mundo espiritual. Mediunidade não pode ser demonstração de poder para intimidar ninguém. Mediunidade não pode ser vaidade. Nossa, muito complexo, né? Porque se a gente for ver, o que o mundo hoje entende por mediunidade é muito contrário a todo esse estudo que Allan Kardec traz para nós, tá? E a pergunta que as pessoas mais têm feito ultimamente, todos são médiums, né? Todos são médiums? A pergunta é, Kardec responde no livro dos médiuns, praticamente sim. Ele não dá sim e nem não. Ele fala praticamente sim. Porque manhã, tarde, noite e madrugada, todos nós recebemos influências espirituais. Mas existem, como eu disse, os médiuns que são naturais, que recebem inspirações, pressentimentos e intuições, e aqueles que são ostensivos, que fazem a psicografia, que fazem a psicofonia, o espírito falando por meio do instrumento do médium, a vidência, o de enxergar nitidamente o mundo invisível, a audiência, você ouvir não com o órgão
ouvido, orelha, aqui ó, audição, mas sim os sentidos da mediunidade que escuta a fala espiritual, e os médiuns de efeitos físicos e médiuns de cura. Esses são ostensivos. Como que acontece a comunicação com o mundo dos espíritos? Isso é muito legal, porque quem assistiu o filme O Ghost, a gente traz aquela imagem dela sentadinha, aí o espírito tem que entrar no corpo da pessoa para poder se manifestar. E vem a doutrina dos espíritos e fala, não é assim. O contato entre o espírito e o encarnado, médium, ele é diferente, ele se dá através do pensamento ou perispírito. Então pensa assim, aqui está o corpo do Arthur, aqui está o perispírito do Arthur. Não é nem o espírito e não é nem o corpo, é uma forma mais sutil do corpo físico do Arthur. E aqui tem o espírito. O perispírito é ali onde há o maior número de intuição e comunicação com o mundo espiritual. E outra coisa, fluidos espirituais. Energia. Às vezes os espíritos liberam energia através de nós, e é o perispírito que sente tudo isso. O médium, então, ele não recebe o espírito no corpo, ele é apenas intérprete. E como que funciona essa interpretação? O exemplo que Allan Kardec dá para nós, ele compara a um processo de um músico. O músico utilizando um instrumento. Quanto melhor a afinação do instrumento, melhor será a música. Então, o instrumento é o médium. Quanto mais ele pratica, quanto mais ele se evangeliza, ele vai tocar as notas musicais do mundo espiritual com perfeição. Mas se ele não se revisita, mas se ele fica preocupado com as coisas somente da terra, é difícil alcançar isso, tá? É através dele, do perispírito, que nós vamos ter a sintonia com os amigos espirituais. Os fluidos entre o espírito e o encarnado começam a se misturar. Então, um médium sentado aqui nesta cadeira, o espírito pode estar aqui, aqui, ali, somente intuindo e se conectando com a mente do médium, tá? O espírito, então, ele transmite o que para o médium? Ideias, sensações. Quando a gente dá passividade para obsessores, quando eles têm oportunidade de se manifestar, o porquê que a gente escuta dor, sofrimento, é quando choca o perispírito do médium com a sensação sofrida do espírito. Então, aquela sensação ruim. E o médium, ele tenta o quê? Interpretar. Às vezes o cara tá com calor, com ódio, ele tá levou um tiro, ele estava no hospital, ele tá cansado, ele tá depressivo, e ele vai passando essa sensação para o médium. Só que o médium e todos que não têm mediunidade ostensiva têm que tomar cuidado para não permitir que essa transmissão de sensações seja por muito tempo. Por isso, é rápido. Por isso que se você está num dia se sentindo mal, com uma energia que não é sua, ou pensamento que não é seu, vigilância. Chegue em casa, faça uma prece, abra o evangelho, tome um banho, é comprovado. A água, ela tem poder, a água, ela é catalisadora de energia, ela limpa a aura. Ligue o seu chuveiro, ligue seu banho, faça uma prece e faça com que toda aquela energia vá embora. Não aceite o desânimo, não aceite pensamento de morte, não aceite medo e pensamentos intrusivos. Tome cuidado, nem tudo que você anda pensando é seu pensamento. Muitas vezes é pensamento das presenças que você permitiu no seu lar, dos que você permitiu chegar perto de você. Não permita. Atitude, vigilância no bem, e só tem um segredinho para isso. Oração, gente. Evangelho em casa. Ele se mostra
poderoso. Então Kardec fala assim, o pensamento é a chave de tudo para os médiuns ostensivos e naturais. É o seu pensamento que atrairá forças do bem e é o seu pensamento que atrairá forças sofridas, desreguladas das leis divinas. Ah, então você está falando que esse obsessor sou eu que carrego. Sim, ele não vem de graça. Ele encontrou ali uma facilidade. Mas vou dar um exemplo. Quem trabalha no bem, quem se evangeliza, um amiguinho espiritual que esteja precisando de luz, utiliza você, porque você está se evangelizando. Você vai ser o alimento espiritual. Ele perdeu o corpo, ele não vai mais poder ficar comendo carne, pão, leite, mudou. Ele vai ter que ter energia da onde? De fluidos espirituais. E tens aqueles que conseguem ofertar fluidos salutares e ajudar, tá? Então, nem tudo a presença de um espírito em necessidade é de ruim. Muitas vezes você está fazendo mais ação caridosa, ajudando e intuindo e ensinando alguém que está do seu lado, do que um médium que está psicografando, do que um médium que está sendo porta-voz do mundo espiritual. Faz sentido? Faz, né, gente? Tá. Que mais? Ah, isso daqui eu fiquei em choque, porque olha isso, gente. O médium, ele não é escolhido por Deus porque ele é melhor. Essa ideia, ela é combatida por Allan Kardec. A mediunidade, ela se apresenta em pessoas boas, em pessoas ruins, em pessoas ignorantes, sábios, em todos os tipos. E ele vem a confirmar, mediunidade não comprova santidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com os que têm a aparência angelical, com os que têm também a fala mansa, com os que falam bonito e entendem de cada verso, de qualquer religião. Porque não tem como se esconder a sua essência. Você consegue esconder o mundo carnal. No mundo espiritual, não dá para fugir muito da sua essência. Nós emitimos uma vibração. E essa vibração, ou ela é azul, ou ela é amarela. Ou é um ou é outro, tá? Por isso, olha que interessante. Nós que estamos na Terra para progredir, para melhorarmos, Allan Kardec nos ensina reforma íntima. Mas que tal essa reforma íntima que tanta gente fala, mas eu não entendo, eu não vejo ela acontecer em mim? Ele explica assim, você começa a se reformar quando você começa a não ser tão orgulhoso. Sabe o que é o orgulho na prática, não somente na fala? É quando a gente está aberto a receber orientação, humildade, feedback. Quando alguém chega, olha, não tá legal essa sua atitude, e você não se revolta. Você, nossa, vou pensar, vou melhorar. Que mais? Quando você deixa o ego de lado, o médium tem reforma íntima quando ele desassocia os interesses pessoais dos interesses espirituais. Vou dar um exemplo. Então, eu não estou aqui por interesse pessoal do Arthur, mas sim da reforma íntima. É mais ou menos isso, tá? Que mais? Quando nós deixamos de ser vaidosos, a gente começa a sintonizar cada vez mais com o canal dos espíritos superiores. E aí é muito bonito a reforma íntima acontecendo. E aí nós temos a missão desse médium. Qual que é a missão do médium hoje, no ano de 2026? Primeiro, a missão do médium é ter oportunidade de trabalho, não somente por dívidas. Eu acho, às vezes, até um pouco pesado demais pensar que a gente tem mediunidade ou está na Terra só para pagar. Não, não é isso. Tem uma vida feliz. Você está tendo oportunidade de trabalho. Desassocie o seu passado faltoso, tá? Ou de ignorância. Mediunidade, pessoal, ou todos vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, todos nós temos aqui compromisso perante a Deus. Qual que é o nosso principal compromisso?
passar a mensagem do bem. E olha que difícil, a mensagem, os espíritos não falam que a mensagem é somente na palavra, mas é em atitude, né? A atitude, ela tem que ser vista como? Pode ser por caridade material? Sim, é a mais fácil. A da esmola é a mais fácil que os espíritos dizem. Mas a caridade que nós fazemos no dia a dia, em doar nossa energia para um amigo necessitado, ouvir a esposa quando ela quer desabafar, ouvir um filho, doar seu tempo para a caridade, é isso que envolve a reforma íntima, tá? E aí, nós temos um exemplo nas obras de Chico Xavier, do Nosso Lar, é o livro 2, escrito por André Luiz, que se chama Os Mensageiros, que tem um filme maravilhoso, viu, gente? Assistam o filme Os Mensageiros. E existe o caso do médium Otávio, que é escrito por André Luiz. Otávio, ele era um médium que veio à Terra, saído lá da colônia de Nosso Lar. Ele saiu assim com muitas possibilidades de trabalho. Ele veio com muitos instrumentos mediúnicos para ajudar as pessoas. Antes de reencarnar, ele assumiu grandes compromissos, principalmente a servir uma casa espírita e ajudar encarnados e desencarnados. Entretanto, quando Otávio se viu na condição adulta, o que ele fez? Ele começou a praticar a sua mediunidade, mas conseguiu deixar-se dominar pelo orgulho, pela vaidade. Não eram os anos atuais que não se tinha tanta rede social que explicava as coisas. Então ele começou a fazer trabalho no centro espírita e até chegar a cobrar as pessoas. Olha, o seu trabalho ele é muito pesado. Então ele começou a monetizar, a se envaidecer, a olhar diferente para a espiritualidade. E aí André Luiz explica, nesse momento, o médium Otávio, quando ele começou a se envaidecer, ele mudou o seu exercício mediúnico e começou a sintonizar com outros espíritos. E o que acontece? Como consequência, ele traiu muitas pessoas. Otávio enganou muita gente em nome do dinheiro e não fez nada do projeto dos mentores espirituais. Inclusive, seu mentor, intitulado Aniceto, chega e dá vários avisos. Não é esse o caminho. Em desdobramento, todos vocês são retirados do corpo. Vocês são avisados. Então, ele deu vários recados. Qual que foi o fim desse espírito? Sofrimento. Sofrimento não porque ele foi, porque Deus mandou ele ir para as regiões umbralinas. Muito pelo contrário. Ele, em sua mente, viveu um próprio inferno, né? Foi resgatado, foi perdoado e hoje que nós sabemos está aí trabalhando, né? E a gente não pode esquecer também, pessoal, do maior médium dos médiums, Jesus, né? Jesus, ele chegou na Terra dotado de mecanismos mediúnicos que a humanidade nunca viu. E nós temos que lembrar que a vinda de Jesus, ela já fora muito difícil. Porque nós temos os magos do Oriente, através da mediunidade, recebem uma mensagem espiritual, há 2026 anos atrás, que um grande rei dos judeus viria. Herodes, ouvindo tal situação, o que ele fez? Manda fazer a maior perseguição de crianças que a humanidade já viu. Manda matar crianças de 0 a 2 anos, para que esse tal rei não viesse a comprometer o seu legado político. A espiritualidade, depois desse fato, conta, inclusive, Emmanuel. Não foram crianças de 0 a 2 anos mortas por Herodes. Até 5 anos foram mortas. O que acontece? Jesus nasceu do mesmo jeito. A missão, o que está escrito para acontecer, está aí. E ele veio trazer o seu legado de mediunidade com muito amor e muita responsabilidade. E a vinda de Jesus, ela é tão grande em nossas vidas, que quando ele estava prestes a ser crucificado, já sabendo que ia ser crucificado,
ele diz para os apóstolos que no momento não conseguiram ou entendê-lo. Quando eu for levantado, atrairei todos para mim. E 2026 anos se passaram, né, gente? E Jesus ainda, nós continuamos atraídos por Ele. Por quê? Ainda não conseguimos ser o seu maior fiel espiritual, mas nós estamos nessa caminhada. E aí eu vou terminar com uma reflexão, porque o tempo aqui não perdoa, né, gente? Para mim eu só estava na introdução, mas vamos lá. Isso eu tirei de uma palestra espírita. A sombra não respeita títulos. A sombra não respeita discurso, propina, não respeita aparência de santidade, nem palavras bonitas. As sombras enxergam aquilo que muitas vezes os homens da terra não têm condição moral para perceber. Foi assim que Jesus, com muita autoridade, saiu das mais altas esferas espirituais para nos mostrar a humildade, para falar que o seu reinado não era de exército. O único exército que Jesus colocou para nós é o de nós guerrearmos contra nós mesmos. Essa é a luta que ele colocou como condição. Se queremos vencer nossas sombras, ser bons médiums e ajudar os que sofrem, nós precisamos ser melhores a cada dia. Então, com essa reflexão sobre a mediunidade, que possamos sair daqui de hoje, né, e ter um bom trabalho com o seguinte compromisso: estudar mais, diminuir o tempinho de tela. Que mais? Servir mais o próximo, e às vezes o próximo está bem próximo, é aquele familiar que você não está mandando mensagem. Perdoar mais as pessoas que muitas vezes nos ofendem, julgar menos todos e nos ver cada vez mais felizes e moralmente elevados. Que assim a gente vai se aproximar mais de Deus, tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma ótima tarde de trabalho a todos. Obrigado, tá?